Olá pessoal, que bom estar com vocês através desse canal. Hoje vamos conversar um pouquinho. Estou aqui para falar das belezas naturais. E as belezas naturais, elas estão aí, né, gente? Elas saltam aos nossos olhos. Que bom. Agora, hoje, especificamente, eu vou falar para vocês das belezas naturais intrauterina. Então vamos falar um pouco da vida intrauterina, principalmente assim do início da vida intrauterina. Vocês vão observar como é belo todo esse processo. Amigos, nós vamos falar um pouquinho assim do início da vida humana, mas vamos buscar falar para vocês no aspecto da ciência. A genética. A genética é aquela ciência fantástica, né? Que iniciou ali no século XVIII pelas mãos daquele grande pesquisador chamado Gregor Mendel. Então o austríaco Gregor Mendel, ele inicia as suas pesquisas e abre uma nova ciência para um novo ramo da ciência, um novo ramo da biologia, né? Isso iniciou ali meados do século XVIII e impressionante, não mais parou. A ciência só tem ganhado evolução em largos passos e mostrando mais e mais a beleza da reprodução, a beleza da procriação e o processo da vida intrauterina, que eu acho fantástico, tá? Não sou geneticista, gente. Sou médico. Meu nome é Cláudio Campos Borges, sou ginecologista, obstetra e eu atuo há mais ou menos 30 anos na assistência a mulheres gestantes e, portanto, eu tenho acompanhado assim, o milagre da vida, o belo da vida, tenho acompanhado o ciclo, né, gravídico puerperal por todos esses 30 anos aí. Tenho dado assistência a muitos casais, a muitas mulheres, nesta fase, em 4 fases importantes desse ciclo. Na fase pré-concepcional, que é muito importante antes da concepção. Na fase pré-natal, que é muito importante essa assistência aí até o momento do parto. Dado assistência ao parto e também ao período puerperal. Assim, no dia a dia do trabalho, eu tenho dedicado bastante ao resgate, à assistência ao parto, da forma mais natural possível. Nós buscamos resgatar, assim, dentro do ambiente hospitalar, estabelecer, buscar, criar condições próximas do ambiente domiciliar, para que o parto possa ocorrer da forma mais harmoniosa possível, mais natural possível. É um esforço da humanização, não é isso mesmo, gente? E o proposto para o nosso bate-papo é falar para vocês que a nova vida humana, ela inicia sempre pela concepção, também chamada fecundação ou até mesmo fertilização. Esse fenômeno ele acontece dentro dos canais, das vias, da intimidade do aparelho reprodutor feminino. Mas antes de entrarmos nesses aspectos biológicos propriamente dito, nós precisamos de render assim um agradecimento importante àqueles cientistas que vieram primeiro. E eu vou lembrar aqui alguns, naturalmente nós não vamos poder lembrar muito da ciência nesse momento, muito dos cientistas, mas lembremos Galileu Galilei. Este homem, esse cientista, esse italiano de Pisa, olha gente, é considerado o pai da ciência moderna. Ali no século XVI, ele cria um sistema de lentes e começa então a ver mais, a ampliar, a dilatar a visão, quando ele cria o telescópio e aí passa a estudar mais os elementos do céu,
os elementos, ele estuda mais o Sol, os astros, as estrelas, os satélites, ele amplia para o macro, ele dá uma... E aí, nesse mesmo período, usando essa mesma sequência aí, surge um trabalhador da ciência chamado Leeuwenhoek, e Leeuwenhoek foi um holandês que desenvolveu o primeiro microscópio. Aí sim, ele começa a ver a vida, a parte mais microscópica, mais íntima. Galileu viajando para as estrelas e para o mundo exterior. Leeuwenhoek viajando para o mundo íntimo, o mundo interior. Foi ele que pela primeira vez avaliou o sêmen humano e identificou ali corpúsculos, inúmeros corpúsculos diferentes, especiais, ativos, dinâmicos, e que foi chamado de espermatozoide. E aí a gente vai lembrando que a fecundação é o fato da união do espermatozoide, que é essa célula minúscula, que é o gameta masculino, com o óvulo, né, que é o gameta feminino. Isso acontece, como eu já falei nas vias femininas, no terço distal da tuba uterina ou da trompa de Falópio, não é isso? E, na verdade, o espermatozoide é lançado através do coito, da relação sexual, no fundo da vagina. E ele vai percorrer, então, uma distância de mais ou menos 19 a 20 centímetros. Mas como ele é microscópico, essa distância aí, para vocês terem uma ideia, corresponde para nós, para a nossa dimensão, uma distância de entre Goiânia e Palmas, no estado do Tocantins, para vocês terem uma ideia. Mas o espermatozoide, ao percorrer esse trajeto todo, ele chega no terço distal da trompa e ali encontra o óvulo, normalmente ali onde o óvulo se encontra. E aí acontece o fenômeno mágico, acontece a união das células, acontece a fecundação, acontece a concepção e a partir daí parte um novo ser. Esse novo ser sui generis, uma nova genética, um novo ser que aí vai desenrolar o seu processo de multiplicação celular. De acordo com Kate Leon Mowry foi um grande professor de medicina do Canadá, Toronto, atuou em Toronto. E ele é autor de vários livros ligados à área de embriologia, à área de anatomia. E no seu livro Embriologia Básica e também no seu livro Embriologia Clínica, ele vem explicar para a gente que a partir da fecundação, a partir desse início da vida humana aí, começa um processo fantástico de multiplicação celular. Então, da fecundação até 7 dias depois, esse período, essa semana, acontece fenômenos e mais fenômenos celulares em que a fecundação gera a célula ovo, ovo ou zigoto, e essa célula ela vai se multiplicando e forma ali um maciço celular chamado mórula. Este maciço celular chamado mórula, ele é formado ali pelo 4º dia mais ou menos, mas o 5º dia já vai formando a gastrulação e nós chamamos de blastocisto. E esse blastocisto preparado, essa unidadezinha, que é um pré-embrião, que eu já vou chamar de embrião, ele ali por volta do 7º dia, ele já vai agora acomodar, fixar, nidar no seio do útero, na parede interna do útero, no endométrio. Então, gente, da fecundação até a nidação, acontece aí uns 7 dias de muito fenômeno biológico, de muita evolução biológica, de muita vida, de muita vitalidade, reprodução, multiplicação celular. Mais de 200 milhões de espermatozoides começam sua corrida em busca do óvulo. Milhares de espermatozoides morrem no caminho, uma vez que o ambiente vaginal é ácido e as células de defesas prontas para eliminarem os invasores.
No entanto, outros milhares de sobreviventes continuam juntos, lutando contra as barreiras para alcançarem o óvulo. Os espermatozoides são atraídos por substâncias químicas liberadas pelo óvulo e nadam em busca dele. Substâncias do sêmen estimulam as contrações da musculatura do útero, que, juntamente com os movimentos dos flagelos, levam os espermatozoides até a tuba uterina. Ao encostar nas camadas mais externas do óvulo, acontece uma reação no acrossomo dos espermatozoides, liberando enzimas digestivas que ajudam a dispersar as células foliculares, facilitando sua penetração no óvulo. Quando o primeiro espermatozoide atinge a membrana vitelínica mais interna, impede a entrada de outros. Inicia-se o fenômeno chamado fertilização. O DNA masculino é então liberado dentro do gameta feminino e uma nova vida tem seu início. Começa o processo de divisão celular. Essas segmentações ou clivagens do zigoto marcam o início do desenvolvimento embrionário. A primeira clivagem, ou divisão celular, ocorre cerca de 24 horas após a fertilização. Esse processo todo ocorre ainda dentro da trompa. A trompa, em movimento de contração e auxiliada pelos cílios tubários, vão encaminhando o óvulo fecundado até o útero, onde terá início a implantação do embrião. Quando chega a um estágio chamado blastocisto, o embrião poderá se implantar na parede uterina. Quando o embrião atinge o útero, é produzido um hormônio chamado hormônio gonadotrofina coriônica, o famoso HCG. É esse hormônio que induz o ovário a produzir estrogênio e progesterona. E aí, com 7 dias, mais ou menos, 7º, 8º, pode acontecer no 6º, acontece o fenômeno mágico da nidação, da fixação desse concepto no útero, e aí é aquele desenvolvimento que vai caminhando até os 9 meses, quando esse novo ser ele se apresenta aí ao mundo extrauterino, ele está no cenário do mundo extrauterino. Aí ele é contado como um membro da família humana, porque aí ele vai receber um nome, aí ele vai receber um registro em cartório. Opa! Na verdade, meus amigos, é claro que esse novo membro da família humana, ele tem uma longa história de 9 meses, uma longa e bela história de 9 meses, que iniciou na concepção, e na verdade isso hoje é muito, essa fase da vida intrauterina é muito conhecida pelo cientista, pelo mundo científico, sim, mas é muito conhecida pela população geral, porque agora nós temos uma janela que permite mostrar a vida intrauterina com toda a sua dinâmica. E então, através da ultrassonografia, nós vamos, esse novo cidadão, que ainda está na vida intrauterina, ele já é muito visitado, conhecido, admirado pelos seus pais, pelos seus avós, por tantas outras pessoas. Esse fenômeno é o que eu vejo todos os dias, esse fato é o que eu vejo todos os dias na minha sala de ultrassonografia. Então eu não canso de estar fazendo exames e de estar observando a manifestação até certo ponto eufórica de um pai, de uma mãe, observar as lágrimas de emoção, observar e falar assim: doutor, eu posso chamar meu pai, que é o avô, para vir aqui acompanhar? Eu crio essas facilidades e aí a gente vê mais beleza nesse contexto. Gente, com 6 semanas de idade gestacional, que na verdade são 4 semanas de desenvolvimento embrionário, a gente já encontra aí esse novo ser com meio centímetro, com 5 milímetros, e aí, entre 6 e 7 semanas de idade gestacional, que na verdade é entre 4 e 5 semanas de desenvolvimento embrionário, inicia-se o batimento cardiofetal. Então,
É aí que a gente vê a beleza, que a gente vê a alegria das pessoas. Agora, gente, no dia a dia, são as pessoas falando: doutor, eu posso filmar um pouquinho? Eu posso fazer um vídeo? Perfeito, hein? Não está excelente? Essa é o que acontece no dia a dia da sala de ultrassom. E esse desenvolvimento do primeiro trimestre, essas 12 primeiras semanas, essas 12 fantásticas primeiras semanas de vida intrauterina, é lindo demais de ver. E no dia a dia de mães e pais, eu estou sempre observando essas pessoas muito emocionadas, né? As futuras mamães, eu recomendo algumas coisinhas. Eu recomendo alguns cuidados pré-concepcionais, que são cuidados gerais, né, gente? Com a saúde física, com a saúde emocional. Eu também recomendo distanciar de bebidas alcoólicas, de cigarro, fazer alguns exames, iniciar o uso de um elemento chamado ácido fólico, que vai contribuir muito para prevenir malformações do tubo neural, do sistema nervoso, e isso são condições que vai permitir um bom preparo pré-concepcional, porque já vai acontecer a concepção, vai acontecer ali a fecundação, a fertilização, e desencadear então a beleza da vida, não é isso? Para concluir o nosso bate-papo, eu quero nesse momento agradecer sobremaneira a minha mãe, ao meu pai, por ter me oportunizado estar aqui agora falando para vocês. E gostaria de lembrar que para falarmos das belezas do mundo, das belezas da vida, das belezas naturais que a gente encontra no dia a dia aí, precisamos primeiro falar de preservarmos a vida intrauterina desde a concepção. Muito obrigado, muita paz.